Opa, seja bem-vindo a mais uma aula de Excel. Eu sou o Rafa e na aula de hoje você vai aprender a utilizar a função filtro. E eu fiz um simulado baseado em RH, não necessariamente você não teria isso em algum sistema, mas como eu apliquei lá num sistema que a gente usa de produtividade, exatamente esse modelo é uma maneira que eu consegui montar para poder te explicar como é que funciona. Basicamente a gente vai ter aqui um PROC-V ou PROC-X, o que você quiser utilizar, e a função filtro junto com a EA não disponível. E assim, o que é o legal aqui? Você vai entender os lances de verdadeiro ou falso que a função filtro utiliza. Isso é muito importante para que você consiga trazer o resultado esperado. Qual que é o fluxo de trabalho? O fluxo de trabalho é o seguinte, a gente extrai algo do sistema, alimenta o antigo, colando aqui, alimentou, eu vou ter o resultado aqui, ó. Nota que mudou quando eu atualizei a minha planilha, ou seja, ela cresceu. E o que eu estou fazendo? Eu estou verificando se o funcionário veio ou não. Como eu estava construindo um simulado, deixa eu deletar aqui, esse funcionário demitido ele não pode estar presente, não é verdade? Show de bola. Vamos lá então conhecer como é que funciona todo o fluxo aqui do que você vai utilizar. Vou deletar aqui, a gente não precisa disso, vou deletar essa fórmula aqui também. Se você não conhece o PROC-V ele faz o seguinte, ele faz um check. Será que essa matrícula consta aqui? Se existir, eu posso trazer o que eu quiser, ou a data, ou o funcionário. Nesse caso, eu vou trazer apenas a data e eu vou colocar o 0 porque eu quero que procure exatamente o número 25 por 25. Show de bola. Essa é a primeira etapa. Essa etapa, talvez, se você já tiver fluente aí no PROC-V, tá tranquilo. Se você não tiver, assiste uma aula de PROC-V minha ou de outros instrutores aí no YouTube, tem bastante aula, tá bom? Show de bola. Agora a gente vai aplicar a função filtro. E o que a função filtro vai fazer? Eu quero trazer alguma coisa, ou seja, esse alguma coisa é a minha matriz. Eu posso trazer só o nome, quanto eu posso trazer matrícula e nome, que foi o que eu escolhi ali. Rafael, tem como escolher qualquer coluna e trazer colunas intercaladas, sem ser na mesma sequência? Tem, não é o intuito da aula de hoje. Legal. Nesse filtro, eu vou querer incluir quem? Apenas o que for ND. Só que o que acontece? Desse jeito não funciona, porque isso aqui não está trazendo um texto aqui para a gente. E aí você precisa ter uma fórmula que avalie a condição daquilo ali para me trazer um verdadeiro ou falso. Como assim, Rafael? Vamos lá. Vamos dar uma treinada aqui. Números 1, 2, 5. Legal. Aqui eu vou colocar um texto. E eu vou perguntar para o Excel. É número? Tudo que for número vai dar verdadeiro. Ou seja, lá na minha função filtro, eu preciso especificar o que é verdadeiro para ele trazer para mim. Então, se eu utilizasse aqui alguma outra coluna, como por exemplo, se eu pegasse a minha coluna de demissão e eu falasse que é diferente de vazio, ele vai me trazer o Augusto, porque o Augusto é a única linha verdadeiro para a sentença que eu utilizei, diferente de vazio. Então, como é que a gente consegue provar isso aqui? Vou inserir uma coluna e vamos lá. Ó. Isso aqui é diferente de vazio? Olha lá, verdadeiro. Esse é o pequeno detalhe que você tem que executar para ficar claro como que você vai utilizar a função filtro, beleza? Show de bola. Como é que eu transformo em verdadeiro ou falso o resultado do meu PROC-V? Utilizando a função não disponível. Será que esse valor aqui não está disponível? E aí? Vamos verificar. Configuração aqui para número. E ele vai trazer o verdadeiro ou falso. Por que o número trouxe o verdadeiro ou falso? Porque é 0 ou 1, tá bom? Se eu multiplicar aqui por 1, ele organiza para a gente 0 ou 1, tá? Então a gente já tem ali o número 1 para verdadeiro e o número 0 para falso. Ok, show de bola. Então, entendendo esse conceito, fica mais fácil para você conseguir entender o que está sendo executado. Vamos abrir aqui um pouquinho para a gente poder esparecer um pouquinho a nossa mente aqui, a nossa forma. Então, vamos lá. Igual, filtro.
Show de bola, vou dar um Alt Tab aqui. E aí, quem é a matriz que eu vou escolher? Eu quero trazer para mim a matrícula e o nome, tá bom? Show de bola. Ponto e vírgula, Alt Tab. Só que eu vou incluir apenas os valores dessa coluna se forem ND. Ótimo. Agora, como é que eu faço o verdadeiro ou falso? O verdadeiro ou falso é ponto não disponível. Aqui, ponto. Engraçado, o ponto não está pegando. Será que não é um ponto, é uma vírgula? Não, é um ponto, mas não está pegando. Deu tab, ok? Show de bola. É não disponível. E fecha o parênteses. Então, ele já vai fazer a avaliação dessa coluna. É ou não é o não disponível. Toda vez que for verdadeiro, ele vai dar verdadeiro. Toda vez que for falso, ele vai dar falso. E aí ele vai trazer o resultado que a gente espera, que são todas essas pessoas aqui que constam o ND. Daí, você vai extrair o relatório no sistema no dia seguinte, vai copiar, vai simplesmente colar. E como você tem um fluxo de trabalho bem feitinho, isso aí é o que vai acontecer. Bom, isso aqui é um exemplo de como você pode utilizar a função filtro. Tem muito mais coisas aí para você poder aplicar. E também vale ressaltar que esses fluxos de trabalho que a gente criou aqui, você poderia criar de diversas formas, como Power Query, por exemplo, que faria a mesma coisa. Vai buscar informação lá da tabela do RH, vai buscar informação da outra tabela dizendo os funcionários que chegaram, fazer um confronto e trazer para você o resultado. Espero aí que você tenha gostado, tá? Se inscreve no canal, já curte, compartilha, manda isso daí para a galera que está estudando Excel e que entende, né, o que você já entendeu, que o Excel está em todas as empresas aí. Então, se você quer estar bem colocado e se diferenciar, é importante você entender e trabalhar com dados. Então, te vejo na próxima aula. Aquele abraço.